esse processo todo? Não, o que é um aspecto central no que você falou é crise, né? Então, se a gente define alguma coisa em um espaço de crise, é porque isso aí você está alterando alguma coisa. Desbalanceado. Está desbalanceado. Pode ser uma crise num jogo de futebol, sei lá, você vai ter briga. O time entra em crise, né? Um time entra em crise. Não vou nem falar nisso. Não vamos. Corintiano? Não. Você é palmeirense? São Paulino. São Paulino. Então estamos juntos, eu sou corintiano. Ser corintiano tem a ver com São Paulino? Não, mas até porque tá tudo lá embaixo. Tá tudo, faz anos. Então a gente está num processo de alteração que vem sendo intensa, né, da dinâmica climática. Então, o que é isso, na realidade? O clima a gente estava falando da relação da superfície com a atmosfera, né, que pode ser em várias escalas, inclusive na escala planetária. E, então, essa interação é absolutamente importante para o que acontece em termos de clima no planeta. Então, a atmosfera é uma camada muito fininha, né? Então, a gente tem, se você pegar um ponto na superfície da Terra e for até o centro da Terra, tem 6 mil quilômetros, né? Então, até o outro lado tem 12 mil quilômetros, né? Você vai na atmosfera, tem 10 quilômetros de atmosfera efetiva, e a Cláudia, obviamente, pode falar muito melhor sobre isso. E aí, essa camadinha é que define o clima no planeta, essencialmente. Essa camadinha que define. Isso olha que sensacional, eu já não sabia disso. Claro. É assim, a camadinha, a partir das interações que tem com o oceano, que tem com os ambientes terrestres, tudo isso. Então, e com, obviamente, o Sol. Então, a fonte primária de energia é o Sol, né? E que traz energia para o planeta, e essa camadinha que modula o balanço energético no planeta. Tanto que se você tiver um planeta sem essa atmosfera, você não consegue ter vida, ou se você tiver essa atmosfera desbalanceada, como é em Vênus, você tem ali um ambiente hostil para sobrevivência. Então, a gente está no equilíbrio, num ponto de equilíbrio, por enquanto. Nós estamos a gente está num lugar privilegiado aqui do cosmos. Sim, mas enfim, a gente está esse equilíbrio, de alguma forma, a nossa atuação, ela está tirando a gente dessa condição de equilíbrio. Então, e por quê? Porque, na realidade, esse equilíbrio depende da composição dessa camada, né? Então, assim, o Sol continua mandando energia e vai continuar por mais uns 4 bilhões de anos mandando energia para a gente, né? E varia muito pouco ao longo do ano. E hoje a gente tem uma ideia muito boa de como é que é a flutuação do funcionamento do Sol, né? Em termos de energia que chega aqui. Então, essa energia que chega, ela é relativamente constante. Tem até um número importante na física, que é a constante atmosférica, né? Então, essa energia que chega, ela chega num determinado comprimento de onda e ela aquece o planeta. A manutenção da temperatura ótima que a gente tem aqui, que é em torno de... Agora está um pouquinho mais, né? Mas em torno de 14,5 graus a 15 graus, essa é a temperatura média do planeta histórica nos últimos, talvez, 10 mil anos. Que é quando nós, seres humanos, aqui meio que florescemos no planeta, né? Então, assim, a crise climática, voltando para o teu ponto, a crise climática, ela deriva de uma alteração da composição da atmosfera. Acontece naturalmente? Sim. Você tem o Pinatubo, por exemplo, um vulcão poderosíssimo que joga um monte de aerossol na atmosfera. O que ele faz? Isso é até registrado, né? Em registro paleológicos, paleoclimáticos e tudo mais. Então, você muda a composição da atmosfera e você muda esse balanço de energia. Claro. Né? E mudando o balanço de energia, quando você muda a quantidade de energia no meio, que ela é uma expressão da temperatura, a temperatura é a expressão disso, na realidade. Quando você muda a quantidade de energia do meio, você muda o processo de evaporação, você muda o processo de transporte de massa, você muda a intensidade dos processos, porque você tem mais energia no meio. Que maravilhoso isso. Então aí o que acontece? Aí, o que é o evento climático? O que é uma chuva? Né? Uma chuva é uma quantidade de vapor da atmosfera que ele condensa no que a gente conhece como nuvem, e condensa a tal ponto que ela não tem mais sustentação na atmosfera e cai, né? E quanto mais vapor você tem condensado nessa camadinha que a gente está falando, até menos, você vai ter uma chuva mais intensa, né? Então, aí a crise climática deriva disso. Entendi. E só ver se eu
não estou enganado. Então, basicamente, como você falou, então, o Sol traz luz num determinado comprimento de onda, vem num comprimento de onda relativamente pequeno, consegue ultrapassar a atmosfera e chega na superfície. A Terra, por sua vez, como todo corpo que tem alguma temperatura, também libera alguma radiação, só que, obviamente, num comprimento de onda um pouco maior, porque ela vai estar numa temperatura um pouco mais baixa, colocando um pouco de física aí, né? E o que acontece? Existiria algum ponto, um equilíbrio energético entre entrada de energia e saída de energia, que é equilibrado pela composição da atmosfera. Exato. A questão é que a gente vai lançando um montão de dióxido de carbono e outros gases de estufa. Exato. Que seguram mais esse comprimento de onda. Exato. E aquecendo. Aí já vinculando aí a coisa para aquecimento global. É isso? Seria isso. Seria o efeito estufa, né? Que a gente fala que se você quer também. Se você construir uma estufa na sua casa, quer manter calor, você vai fazer um efeito. Você vai criar uma atmosfera artificial, fechar aquilo ali, e o calor ali dentro vai ser retido com mais facilidade, que é o que acontece aqui na Terra. A atmosfera faz isso. Só que esses processos hoje que a gente vive, eles têm um nível de balanço acontecendo, mas quando a gente muda essas propriedades, inclusive, por exemplo, se a gente tem mais nuvens, a gente também vai ter um albedo planetário diferenciado. Se a gente tiver um vulcão, vai mudar também a refletividade dessa luz né, que vem do Sol. Sem dúvida. E aí a gente começa a fazer uma alteração nesse sistema, e nesse momento tem uma pessoa responsável, ou tem um grupo de pessoas responsáveis por piorar um pouquinho esse ambiente. Seria isso? Não, tem um grupo responsável, porque tem... vamos dizer, tem um universo de pessoas que atribuem essa mudança na composição da atmosfera. Ou nem isso, a mudança nem é na composição da atmosfera que é a atribuição, é na mudança dos eventos climáticos. Né? Então, que é um grupo que eu acho que a gente pode carimbar como negacionista climático. Mas, assim, normalmente, o que se nega é a relação de um evento extremo com a mudança do clima. Porque qual que é o argumento? Isso já aconteceu. Sim. No Rio Grande do Sul foi assim, né? Aconteceu essa tragédia ano passado, aí aparecia fotinho lá do pessoal andando de barco na década de 40 no meio de Porto Alegre. Então, essa relação que alimenta o negacionismo climático. E aí dizendo que o que provoca esses eventos extremos são processos naturais. Isso. E não essa alteração. É o que mais a gente escuta. Eu acho que você pegou num ponto nefrálgico, assim, muito importante, porque é o que a gente vê. As pessoas negando a questão da crise climática e aquecimento global, que são duas coisas que a gente pode dizer que estão relacionadas, total. Aquecimento global e crise climática, por conta dessas questões, desses eventos drásticos. E isso é muito ruim. Por outro lado, o pessoal que está do nosso lado, que não é negacionista climático, eu vejo até mesmo vários especialistas, quando eles vêm falar sobre crise climática, eles pegam, justamente, sempre falam, na verdade, sobre esses eventos extremos. E eu acho que é uma coisa que você já trouxe aqui, explicando e esclarecendo essa questão da composição atmosférica. Falta explicar isso para o pessoal. Porque eu acho que não basta você chegar e só falar da catástrofe, dos resultados. Não, vamos fazer o pessoal entender. Porque é difícil realmente a gente correlacionar, porque é um sistema muito complexo, né? Então, como que... E aí eu lanço a pergunta, né? Como é que a gente pode, por exemplo, então, correlacionar aquecimento global a eventos extremos como que aconteceu no Rio Grande do Sul e em outros lugares? Assim, eu acho que tem uma correlação direta, que é o fato de você ter mais energia no meio. Então, o aquecimento, na realidade, a temperatura, ela é uma expressão da energia do meio, né? Ela é expressa num termômetro ali que a gente vê, essa coisa toda. E essa relação, hoje a gente está dizendo que está 1,5 graus acima do pré-industrial, que é relativamente recente, são 200 anos, né? Mas essa relação entre eventos extremos e temperatura é por conta disso. É que você tem mais energia no meio e os eventos são intensificados. Agora, o que não quer dizer que o evento nunca aconteceu.
né? Sim. O que tem mudado, e a gente tem trabalhos aqui no INPE mostrando isso, a comunidade está mostrando isso, né? Que o que você tem é um aumento na frequência desses eventos, né? E na intensidade dos eventos. Então, você distribuir esses eventos enfim, fizer uma distribuição desses eventos na intensidade com relação ao tempo, né? Você vai ver que, como a gente vê que a temperatura está aumentando, você vê que os eventos extremos estão aumentando em frequência e intensidade, né? Então, e aqui a gente tem uma relação interessante aqui no Brasil, que a gente pensa em evento extremo associado a chuva e seca. É essencialmente isso. Se você morasse nos Andes, lá numa comunidade que depende da água, do degelo para poder se alimentar, para poder fazer agricultura e tudo mais, você fica monitorando aquela camada de gelo toda manhã, né? E o que está acontecendo é que o gelo está derretendo. Né? Então, aqui no sul, no Chile, aqui em cima dos Andes, chegou no ano passado a temperatura de 36 graus. Nossa, sim. Não, eu conheço um pessoal que faz montanhismo nos Andes, e que eu tenho bastante contato, converso, e eles comentando que em alguns pontos que eles faziam, alguns anos atrás, eles faziam montanhismo, essas altas montanhas mesmo, chegando ali a 5 mil metros, entre 5 e 6 mil metros ali, e era sempre nevado, todo ano era nevado ali, e não tem mais neve. Tá acontecendo isso.